Olha, antes, Padre já conversava assim, tinha uma equipezinha, não era muito grande não, mas tinha. Que toda vida teve aquele grupo que sempre frequentava a igreja, fazia o circo bíblico, tinha mais homem do que mulher naquele tempo. Mas aí eles se reuniam e viu a capacidade que o povo tinha, o entusiasmo que tinha para a fé que o povo tinha e a vontade de se aproximar mais. Aí ele começou a se reunindo com o povo e depois Dom Mauro veio, fez reunião com o povo também. Aí viu que tinha capacidade de trazer. Aí quando foi no dia 2 de agosto, ele veio e passou o dia aqui, com pessoas de reunião com o povo. Naquele tempo, quando Dom Mauro vinha, ele fazia reunião com todo mundo, não era só dizer um grupinho separado, não. Tinha, a vez tinha, o jovem era separado, mas o povo adulto era todo mundo junto. Aí perguntava as perguntas e o povo respondia que queria. E assim, graças a Deus, já vai fazer 50 anos e a gente, quando plantou toda noite, a gente fazia oração do terço. Oração do terço toda a vida houve. Quando foi assim à noite, eu ia assim, abaixo de 6 horas, abria a igreja, quem queria bater tudo dentro da oração, mas quando era 7 horas, batia no sino, redava o terço e vinha embora. Aí de mês em mês tinha a hora santa. Não era de oração, se chamava o nome de hora santa. Aí cantava e fazia oração. Agora a oração não me lembro mais do tipo de oração mais, como o que o povo não fazia não. Só sei que fazia. A missa foi assim de 4h30 para 5 horas. Não foi bem à noite não. Era mais do que era 5 horas. Parece que tem muita gente, é porque a capela era bem pequenininha. No tempo a capela era bem pequenininha. Depois foi que aumentou mais, e depois que foi aumentando. A primeira vez quando foi para... Aí Padre já levou o sacrário para Oroz, para poder ajeitar a igreja. Depois Pedro Profilo, depois houve outra reforma, Pedro Profilo levou para casa de Dona Baíca. A gente sempre ia fazer visita lá. Ele dava um espaço para a gente entrar lá, onde estava o Santíssimo, a gente fazia oração. E assim foi criando. Depois, quando o Padre Levi já era em Oroz, nós fomos para a casa de Quininha, aquele prédio do Toninho, do João Venâncio. Nós também ia para lá fazer oração. Eu lembro mais ou menos assim, no dia que Dom Mauro veio, a implantação do Santíssimo, e houve um movimento muito grande, né? Muito grande assim. Nós tínhamos preocupação, nós enfeitava a igreja por dentro, enfeitava por fora, e mandava alguém ainda ficar de frente para olhar se ainda estava bonito, se estava faltando alguma coisa, né? A gente teve assim, uma emoção muito grande. Padre Bijal tinha vontade de arranjar umas pessoas, um grupo de gente para participar do pastorado da oração, Coração de Jesus. Aí como a Vilani me convidou, arranjou umas pessoas para participar, mas não lembro todas as pessoas, esqueci. Sei de Raimundo Jacinto Duarte, Perpétua Vieira, Quininha, João Venâncio, Luzia, a irmã Luzia, filha dela, eu, Zefinha, Edith Jacinto. Na época a gente tinha muita dificuldade, ele disse que bastava comprar uma medalha de Coração de Jesus e colocar na roupa, ou então botasse no rosário ou no texto, conforme seja. Aí assim a gente fazia, todas as quinta-feiras a gente se reunia, quando era no final na primeira sexta-feira do mês, aí era a missa. E a gente dava contribuição, pouca, porque a gente naquela época era um pouco difícil, para quando for na missa ter o dinheiro para mandar celebrar. Mas depois o povo foi desviando, foi desvanecendo. Eu me casei, morava distante, aí acabou sem nada. Quando foi agora eu tô no grupo novamente.
da Zefinha de Baiano, Zefinha Cândido. Me convidou e eu me coloquei novamente. A gente viu que tava faltando pessoas para catequizar, né? Catequista era a Ionilde, e ela, quando noivou, ela disse que não ia mais ensinar. Então, o padre Djalma me convidou para me ser catequista, né? E eu disse a ele que eu não sabia se eu estava com dúvida de não saber ensinar. Mas ele me deu muita força, me deu um livro de cântico e me presenteou um Novo Testamento. Aí foi a minha a partida de eu iniciar, né? Com muito medo de saber fazer alguma coisa errada com as crianças, mas era poucas crianças, não era muito como hoje. Era mais ou menos umas 15 a 16 crianças. Então tudo correu bem. Iniciei, né, a catequese e teve uns dias que a irmã Luzia me ajudou. Depois ela foi para a congregação dela e eu fiquei só. Eu me senti assim, não orgulhosa pessoalmente, mas eu senti que Deus estava me iluminando, né, me mostrando que eu tinha que assumir o meu batismo, anunciando a palavra de Deus para as crianças, receber também a sua primeira Eucaristia como eu recebi. Quando a gente vai trabalhar na catequese, a gente vai assim, até com um pouco de medo, né? Mas com o tempo, você tem um gosto tão grande que no dia da minha última turma que eu preparei, eu terminei chorando. Porque eu achava muito bom ensinar catequese, muito bom mesmo. Em 2010, eu tinha sido convidado, né? Os ministros da época que estavam exercendo o serviço, né? Era Lucelita, Zefinha de Angélica, Josefa Cândido, né? Eu lembro muito bem, o próprio Zé Flávio, que ainda estava já no término do seu serviço, eles conversavam muito comigo nesse sentido e fizeram-me o convite. Só que na época eu disse não, porque eu me achava indigna daquele serviço, né? Eu sempre tinha na cabeça isso. Como é que eu, né, pobre pecadora, vou servir levando Cristo ao outro, levando Cristo às pessoas que precisam, né, que estão enfermos, ou servindo em vários outros momentos que envolvem a Eucaristia. E aí eu disse não na ocasião. Depois, 2 anos depois, vieram-me novamente fazer o convite e eu continuava dizendo não. Em 2013, né, os ministros da Sagrada Comunhão, na ocasião, levantaram novamente o meu nome para ser ministro. Na época, o padre Ricardo Pompeu era o pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Oroz, e aí o meu nome foi levantado quando os meninos vieram me fazer o convite. Aí quando eles chegaram aqui, nós estamos aqui, e eu já sabia, né, que estavam fazendo o levantamento para pegar novas pessoas para esse serviço, palavras para a gente descrever. Por mais que a gente tente, mas eu acho que a gramática não colocou ainda palavras para a gente descrever esse momento, né? Exatamente esse momento de estar levando o Cristo ao outro, de estar servindo, de ser como a gente, quando estava fazendo a formação, tem um trechozinho lá que diz assim, que quando nós erguemos Cristo, levamos o corpo de Cristo, que nós desaparecêssemos e só Cristo aparecesse. E é assim que o ministro deve se sentir. Ele não é um privilegiado, ele não é uma pessoa que está ali por status, mas é uma pessoa pequena, uma pessoa que a gente desaparece para que Cristo possa se elevar realmente. Eu criança, mas eu não tenho muita recordação desse primeiro momento, né? Desde a instalação até o primeiro serviço de ministro da Sagrada Comunhão, que coincidentemente é um membro da minha família, o meu tio Francisco Soares, que foi a primeira pessoa que foi preparada, né, para Padre Djalma. Tem esse cuidado, esse zelo muito grande, né, em deixar as pessoas bem preparadas para esse serviço. E depois eu recordo, que eu já fui crescendo, fui vendo,
quando começou o serviço de seu Pedro Porfírio. Então, seu Pedro Porfírio foi ministro da Sagrada Comunhão aqui por longos anos, né? Eu me senti chamada, e era um desejo meu, muito desejo, muito ardente assim dentro de mim, que quando eu estava na missa, que eu vi os ministros, né, distribuindo a comunhão, que antes nós eram poucos, né, mas eu me via ali, com a hóstia, né, distribuindo. Aí foi um tempão para mim conseguir, né, foi no tempo de Zé Flávio, nós fomos para Iguatu, e lá nós tivemos uma formação, foi no tempo que ele saiu logo também, né, e eu fiquei, foi no dia 8 de abril de 2006, né, eu recebi uma formação, eu recebi um certificado, ainda hoje eu tenho esse certificado, né, assinado por D. Dotti, né, e foram 15 anos de ida e de volta, né? Porque teve uns tempos que eu saí, me ausentei um pouco, aí depois fui chamada novamente, né? E foram 15 anos. Quando foi no 2021, eu senti que Deus estava me dizendo que era o momento de eu, né, renunciar, que eu já tinha cumprido o meu desejo, o meu chamado, né? E assim eu fiz, né? Mas foi um tempo muito bom, um tempo que é inexplicável a gente ser ministro, né, extraordinário da Sagrada Comunhão e levar a comunhão aos doentes. Isso é muito gratificante. Foi uma sensação de aprendizado. A gente levava o corpo de Cristo, né? E lá a gente sentia muitas emoções, porque eles transmitem muita alegria, muita esperança e fé, né? E fé também. Esse é o entrosamento do ministro com o idoso. Adentrando nesta importância da Eucaristia para nós, né, destacar aquilo que a Eucaristia é na nossa fé católica. Primeira coisa que a Eucaristia é para nós é memorial, presença, né? É a presença de Jesus. Foi aquilo que ele pediu nos últimos momentos de sua vida. Façam isso em minha memória. E essa memória na cultura, né, no pensamento do povo de Jesus, não é uma lembrança, mas é uma memória que se faz presença. Então, para nós, a Eucaristia, a primeira importância da Eucaristia é esta presença de Jesus. Mas também não se resume à presença de Jesus na Eucaristia, né? A Eucaristia também expressa a doação da vida de Cristo. Toda a vida de Jesus é este pão partilhado. Ele partilhou a sua vida com os pobres, os necessitados, os doentes. Toda a vida de Jesus é uma entrega. Então é muito significativo quando a gente parte o pão na Eucaristia, porque a vida de Jesus é um pão partilhado para o alimento do mundo, para o alimento também de nós, seus seguidores, que nos alimentando dele, né, nos alimentando do seu corpo e sangue, a gente também se compromete, né, de ser essa presença de vida de Jesus no meio da humanidade. Um terceiro aspecto, né, da Eucaristia é a questão do sacrifício, né? Então a gente pode entender essa questão do sacrifício de duas formas importantes. A primeira, que com a entrega de Jesus na cruz, cuja Eucaristia é sua memória, presença, né? A entrega de Jesus na cruz encerra todo um sistema religioso que tenta estabelecer com Deus um relacionamento a partir de ofertas, né? A entrega do sangue, da vida de animais. Jesus põe um fim nisso porque
a vida dele é o próprio sacrifício. Então ele revela que o sacrifício desejado por Deus não é a vida de outras criaturas, né? Não é o sacrifício do sangue de outras criaturas, mas é a entrega da nossa própria vida na fidelidade aos mandamentos, à aliança com o Senhor. Um outro aspecto importante da Eucaristia, que remonta ao seu próprio nome, né? Eucaristia, é a ação de graças, né? É um bem dizer a Deus. É interessante essa palavra ação Eucaristia, que a gente só traduz como ação de graças, mas é mais do que isso, né? Eucaristia significa a gente bem dizer, louvar pelo bem que recebemos. E o bem pelo qual nós louvamos e agradecemos a Deus é o dom do seu próprio Filho. Então a Eucaristia é um louvor ao Pai. Um louvor ao Pai por Ele nos ter dado o seu Filho, que é a razão da criação, do viver, do existir e também do se eternizar em Deus. Então, em toda a Eucaristia, nós vamos bem dizer, louvar, agradecer o quê? A entrega do Filho de Deus à humanidade. Sempre encontro a ti, estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Bom, o padre Djalvo, né, como todo mundo já sabe, era uma pessoa dedicada ao seu sacerdócio, né? Ele gostava de ajudar. Muitos têm ele assim como não gostasse de ajudar a nenhuma pessoa, mas ele sempre foi voltado às causas sociais, né? Ele sempre estava inserido assim em acompanhar a política do município, isso trazendo projetos tanto para os pescadores como agricultores, e na comunidade mesmo, eclesial, ele também era bem dedicado, né? Quem não conheceu muito bem ele assim, não conviveu com ele, achava que ele não era, que ele era meio dispenso, né, devido ao temperamento dele. Logo depois, assim, quando terminava a Santa Missa pela manhã, ele vinha, guardava o carro dele em casa, ele vinha a pé, gostava de ficar ali no comércio, tirava brincadeira com um, brincadeira com outro, né? Mexia com aquele pessoal ali que trabalhava ali no mercado da carne. E a vida dele foi toda assim, até quando ele pôde estar andando só e tudo, né? Infelizmente houve esse acidente. Um dia antes, ele tinha uma celebração no Brejinho. Você sabe que daqui para lá naquele tempo era muito longe, né? Que depois dos Pedro, né? E quando eles retornaram, chegaram aqui já 8 horas da noite. Ele foi repousar e tudo, e quando foi cedo, ele saiu uma viagem também, mais o Wilson, para Aiuaba. Todo mundo sabe que ele gostava sempre dessas coisas de sítio, né? Criação, gado, essas coisas assim. Ele foi adquirir umas criações que tinha lá do padre que ia ser transferido e não ia ter mais quem cuidasse. Ele comprou essas criações para levar para o terreno dele. Ao retornar de 10 horas, mais ou menos 11 horas, ele chega em casa, liga para o irmão dele que está no terreno e diz: meu irmão, venha buscar as criações. Aí baixa o telefone, sai na porta de casa e volta, liga novamente: não, eu vou deixar. Isso já cansado, né, ter acordado cedo e sem ter descansado.
Aí vai, desliga e vai deixar. O rapaz que vai com ele pede para levar o carro. Ele diz, não, eu ainda consigo fazer as minhas coisas que eu quero fazer, dirigir tudo. Aí foram, né? Foram por aqui, pelo Icó. Antes da ponte ele entra ali no Gama, né? Aí ao entrar, é a estrada carroçal, para passar numa passagem molhada, ele falou, dizendo pra gente, depois a gente conversando com ele falou que ia 2 crianças numa carroça. Para ele não ter atrito com essas 2 crianças na carroça, ele foi a ultrapassar, né? Aí no que ele tirou para a direita que foi passando, aí acertou a pilastra da ponte. Daí os irmãos dele se ajeitaram e tudo levaram para Goiânia, Brasília. Lá eles procuraram especialista lá. E conseguiram retornar o olho dele normal, né? Só que a córnea, eles fizeram a cirurgia bem umas 3 vezes, só que não voltou mais pro local, né? Não colou mais, não deu para... E logo ele, muito independente, o médico falou que ele tinha que ficar pelo menos 10 minutos com a cabeça baixa, mesmo sentado com a cabeça baixa, para ver se a córnea iria para o lugar. Ele já levantou a cabeça, já queria sair do consultório e tudo. E assim foi o início da caminhada dele doente, né? E assim foram 5 anos. Ele dependendo da gente, principalmente de mim, que ele assim confiava mais na minha pessoa, né? Ele podia estar lá com a pessoa que cuidava da casa e tudo, mas ele liga para Beto, diga Beto que vem aqui que eu estou precisando para ele fazer um mandato meu, uma coisa para mim. Na hora do banho também, estava em casa, ele ligava, minha sogra atendia, diga, seu padre, cadê Beto? Está na hora do banho. Aí eu tinha que ir. E quando foi em 2009, às 20 horas, ele fez a sua partida. No momento eu não estava presente, mas tinha pessoas com ele lá, né? Dona Leide, hoje em memória também, já falecida. Odalice estava lá também na hora. Aquele pessoal mais achegado. Foi velado na igreja. Dom Mauro veio a padaria todinha do Iguatu, os que eram amigos dele, os que não eram amigos, vieram todos. Nós passamos a noite lá. Nós rezamos, que é aqui a liturgia das horas, não sei se vocês conhecem, né? Tem aqui para os velórios. Então nós rezamos 2 vezes, que tem os horários de rezar lá. Nós rezamos na liturgia das horas. Isso, rezamos terço, passamos a noite lá. Aí no outro dia foi a missa de corpo presente e o sepultamento. Tem Iguatu, né? Lá pelas tampas, ele parou o carro. Aí, peraí, Cleide, vou tirar essa batina. Aí tirou a batina, enrolou, enfiou atrás do assento do carro. Ia para a reunião, mas tirava a batina no caminho. Aí outra vez nós vinha, eu achava graça demais com as coisas dele, ela me chamava demais para ir para os cantos. Aí ele parou o carro, espera aí, Cleide. Aí começou a arrancar pé de xanana. Arrancando, meu Deus, o que é que esse pai vai fazer com isso? Quando lá vinha ele, balançando para cair a terra. Aqui, para mim tomar chá. Aí jogava em cima do carro, para tomar chá de xanana. Em 2004, quando estava perto da peste dele, assim no mês de agosto, setembro, os meninos, e agora? O que você... Digo, eu vou falar com o padre. E fui. Quando eu cheguei lá, eu digo, Padre Djalma, a nossa festa. Aí ele disse assim, socorro, eu peço pelo amor de Deus. Não menti que nesse dia a lágrima correu dos meus olhos. Quando ele disse, eu peço pelo amor de Deus, deixe eu celebrar esse ano. É o último ano, mas eu garanto que eu tenho paciência. Aí nós, cheguei aqui, comecei com os meninos, tudo bem. Aí foi criada uma polêmica porque Anastácio, Zé Ferreira e Zé Batista falaram com o bispo para vir celebrar, mas sem dizer o Padre Djalma. É para chegar aqui na hora, aí nós dissemos, não, assim não quero, porque o padre vai condenar nós, que nós dissemos que aceitava e ele
Aí foi que Toninho e Zé Flávio foi lá e conversou com o Dom Dó, disse, o senhor ou comunica com o padre de Java que vai celebrar a missa, ou então não vai. Não, eu vou. Aí o Toninho disse, não. Pô, então o senhor não quer comunicar, o senhor pai vai prejudicar nós. Aí ele disse, tá certo, então não veio não. Aí não veio não. Aí quando foi, passou 2004, quando foi em 2005, no mês de julho, nós fomos para Iguatu, foi uma parte de gente daqui de Oroz para falar com o Dom Dó, para vir um padre para Oroz. Eu fui enviado para cá pela primeira vez, o Dom José Dotti, né, que coincidentemente a missa de início de ministério foi aqui, né, em Baceio, na festa da padroeira. Então havia aquela tensão, né, de como o padre Djalma, que estava numa situação muito delicada, estava doente, né, havia pedido a visão, embora ainda tivesse saúde, né, e coragem para realizar todas as suas atividades. Mas depois, passado, né, a situação de chegada, né, foi feitos os processos necessários, né, o conselho paroquial havia assumido as atividades da paróquia, então essa transição não foi difícil, né? O padre Djalma apenas solicitou que ele pudesse permanecer celebrando a Eucaristia aonde as comunidades, né, o solicitassem. Algo que também não houve nenhum empecilho, né? Como também as missas à noite, no sábado, quem presidia era ele. Mas aí a saúde vai se debilitando e ele foi então deixando, né, essas de responder com mais frequência essas solicitações. Mas nesse âmbito, né, de pastoral, o padre Djalma nunca criou nenhum impedimento ou nenhuma situação que pudesse impedir eu exercer o ministério de forma livre, né, como também todas a diretiva do conselho paroquial da época. Então ele foi muito acolhedor, né, com o tempo. Não deixou, né, não criou empecilhos, não criou dificuldades, né. Foi se compreendendo na situação sua de debilidade, né, que ia se acentuando, e ressaltar assim só uma fase que nós comemoramos, né, com toda a paróquia 50 anos de ministério dele. E, no caso ele ficou muito feliz, né, muito contente, agradeceu muito, e isso sim, selou, né, também esse convívio muito amistoso que nós tínhamos, né. Muitas vezes também eu ia conversar com ele sobre a paróquia, sobre as situações, as comunidades, né? E ele me passava todo um diagnóstico que só ele conhecia, né? Porque já havia cerca de 50 anos, né, convivendo aqui na paróquia, na época, né, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Oroz. Deu certo? Tudo bom, padre? Deu certo? Deu certo, tudo certinho. Só queria perguntar, padre, uma coisa ao senhor. Qual foi o ano que o senhor começou a rezar a primeira missa? 57. 57. Quantos? Dezembro de 57. Dezembro de 57. Então são quantos anos vai dar agora, padre? Vai dar já 50 anos. 50 anos, Tá 49 anos, 49 né? anos. 49 anos. Muito obrigado, viu, padre? De nada. É um prazer estar Até com o logo senhor. você, Até logo, felicidade viu? pra Que Deus você abençoe também. a nós Amém, todos, a viu? nós. Muito obrigado, viu? E de idade 73. Senhor? E de idade 73. 3 anos. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Então, muito obrigado, viu? Que Bora, Deus Beto. dá muita saúde ao senhor, viu? A nós todos. Amém. Tchau.